Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, o J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Lição que eu trago hoje, lição de número 1, lição essa pautada, centrada nesse novo e último trimestre do ano. Pois é, o título da mesma é a Justiça Divina. Abaixo aquela complementação do título que diz o seguinte: a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Pois é, com toda a propriedade percebe-se que nossa pauta de aplicação hoje está voltada e focada não somente para falar do plano divino, mas também para falar sobre o livro do profeta Ezequiel. E diga-se de passagem, não é fácil, é um livro complexo. O próprio autor da lição, ele reconhece isso e com toda a propriedade ele deixa muito claro que é um livro totalmente complexo. Eu diria que de todos os livros da Bíblia, dentro dos 66 livros sacros, nós temos alguns livros que realmente possuem uma linguagem muito difícil e muito enigmática, simbólica até. O livro de Apocalipse, que vai fazer aqui uma junção literalmente com o livro de Ezequiel, é um livro também muito complexo. O livro de Daniel também é um livro complexo demais, mas é possível se entender o conteúdo tanto de Daniel quanto de Apocalipse. E o livro de Ezequiel? Bom, o livro de Ezequiel, essa complexidade, ela continua, não tem jeito. E isso requer uma atenção muito grande do estudante e daqueles que se predispõem a falar sobre o livro desse profeta. Particularmente é um livro que chama a nossa atenção, o conteúdo é muito bom, é lindo demais, mas como eu disse, requer muita atenção. O cunho histórico que envolve esse livro aqui e o personagem em evidência mexe muito com a cabeça de muita gente. É sabido que no ano 609, Nabucodonosor, ele, segundo o historiador, o Egito estava arrumando os probleminhas e o seu pai, Nabopolassar, resolve mandar o jovem Nabucodonosor aplacar essa revolta egípcia. E durante esse trajeto o mesmo acaba subjugando o reino do sul, Judá e Benjamim, e, é claro, colocando o Egito no seu devido lugar. Esse mesmo historiador diz que durante esse período Nabopolassar falece. Isso, claro, com toda a propriedade, vai colocar o jovem Nabucodonosor no trono do Império de Babilônia. E, é claro, nesse período, Jerusalém está sob o domínio de Babilônia, está sendo cercado, e no ano 605 aproximadamente, ele declara totalmente a derrota do Reino do Sul. E segundo alguns expositores, a primeira leva de judeu acontece aqui no ano 605. Porém, isso é assunto para ser discutido. E quando se trata de discussão, entram as datas concisas dentro dessa realidade. A data em que vai acontecer a primeira leva de judeus para dentro do Império de Babilônia não é exatamente o ano 605, mas o ano 597. Pois é, nesse ano 597 entra a história tanto de Ezequiel quanto de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pois é, segundo alguns expositores, durante esse período, automaticamente veio juntamente com Ezequiel, Daniel para dentro do Império de Babilônia. Chegando dentro do Império do mesmo, automaticamente Ezequiel é alocado na região do norte, onde havia uma comunidade judaica, e Daniel e seus amigos são levados para o palácio. Está escrito no livro de Daniel com toda a propriedade. Pois bem, aqui então começa a se desenrolar o pano de fundo, não da história de Daniel, porque a gente não quer falar sobre ele, mas sobre a vida do jovem profeta Ezequiel
alocado à região do norte. Dentro da lição e dentro do apoio que nós temos, nós vamos observar algumas datas alocadas pelo autor, dizendo que ele começa a ser evidenciado como profeta de Deus, principalmente no ano 593. Pois bem, independente da data, independente do momento, o fato é, o livro traz para a gente uma história de um jovem que é trazido cativo à Babilônia, alocado à região do norte, um jovem que tem uma roupagem sacerdotal, está sendo preparado para o sacerdócio, mas que, ao chegar nas terras cativas, Deus separa ele para ser um canal, uma voz profética. Eu costumo dizer, quando falo sobre ele, em algumas pregações, que Deus não queria uma voz sacerdotal, queria uma voz profética. Por quê? Porque aquele povo precisava ouvir a palavra do Senhor, principalmente os residentes da região norte. Deixa eu só te explicar um pouquinho sobre isso. É sabido que na época da monarquia unida, nós temos aí os reinos de Saul, Davi e Salomão. Pois bem, Salomão é o último monarca dessa monarquia unida. Todo mundo aqui sabe, conhece um pouco da história de Salomão, sabe que durante seu período em que Salomão esteve regendo a nação israelita, teve lá seus altos e baixos e contratempos. Chegou mesmo a desviar-se de Deus, a adorar ídolos, e houve até um cisma entre o norte e o sul, já dentro do reinado de Salomão. Pois bem, mas ele consegue manter o reino unido até que seu filho Roboão vai assumir o trono. E quando ele assume o trono da casa de Israel, de um modo geral, automaticamente, ao pedir conselho aos anciões, e os anciões orientando devidamente como ele deveria fazer, ele vai pedir conselho aos seus amigos. E os seus amigos resolvem dar a ele um conselho que realmente destruiu praticamente a hegemonia do reino e causou literalmente a divisão, onde nós temos agora Reino do Norte e Reino do Sul. No Reino do Sul, nós temos Judá e Benjamim sobre a regência de Roboão. Enquanto isto, no norte, Jeroboão governava 10 tribos. E é claro, para impedir que o povo saísse do norte e viesse para o sul, para Jerusalém adorar, ou seja, Jeroboão automaticamente coloca Samaria como capital daquela nação, daquelas 10 tribos, e coloca ali um bezerro de ouro, tanto na cidade quanto nos altos, onde se sacrificava, para impedir que o povo viesse a Jerusalém. Em contrapartida, em Jerusalém, Roboão também toma a mesma iniciativa e coloca o reino do sul na mesma situação de idolatria. Então nós estamos aqui, o reino de Israel entrando já dentro de um período de divisão totalmente distante de Deus. Mas é sabido que durante todo o período em que o reino do norte está em ascensão, até o ano 722, ano este em que a Assíria resolve dominar e acabar com o poder de Israel, levando Israel cativo para dentro de suas terras. Isso acontece, como já disse, no ano 722. Enquanto isso, Judá está cambaleando. Uma hora tem um rei bom, outra hora tem um rei mau, até que Deus resolve mandá-los também para o cativeiro. E aí surge aquela pergunta, qual a razão e qual o sentido? Deus não poderia ter entrado na situação e resolvido os problemas? Sim, como diversas vezes aplacou a fúria de exércitos contra a nação? Sim, poderia. Só que o povo estava vivendo um momento. Uma hora estava assim, uma hora estava assado, uma hora estava bem, uma hora estava mal, uma hora estava adorando, outra hora não. E isso acabou deixando o coração de Deus insatisfeito. E a punição seria o caminho da correção. Ou seja, o cativeiro seria literalmente a vara de correção de Deus para a nação do sul e também para a nação do norte, uma vez que estavam divididos. Então o cativeiro tem um lado bom. Qual é o lado bom aqui do cativeiro? É fazer com que o reino do sul e o reino do norte se unam e retornem para casa uma nação, como era o desejo de Deus. Pois bem, isso aqui eu te contei apenas para você entender que dentro desse cunho histórico, até chegar ao tempo em que Israel
vai ser totalmente avultado pelas profecias de Ezequiel. Temos aqui um cunho histórico que ocasionou tudo isso. Veja bem, eu disse aqui que Nabucodonosor cercou Jerusalém. Pois bem, o templo vai ser praticamente destruído e, é claro, todo o povo vai ser levado cativo. O autor coloca para a gente aqui 3 datas, né? Diferenciando do ano 605, trabalhando com o ano 597, ele vai dizer que a primeira leva de judeus sendo conduzido à Babilônia acontece nesse período, onde Daniel e Ezequiel estão presentes dentro dela. A segunda vai acontecer no ano 586, 585 aproximadamente, e a última no ano 582. Pois é, essas 3 levas aqui estão sendo conduzidas ao reino de Babilônia. Quando a gente começa a fazer essa contagem de levas, contando a partir de 605, o negócio muda. Porque aí de 605 a primeira leva, 597 a segunda e a terceira no ano 586. Mas, como eu disse, isso aqui é assunto para ser discutido e tem muita gente disposta a discutir isso aqui com toda a propriedade, mas não vai ser eu que vou entrar dentro dessa questão de disputa para saber. Um fato é, a gente sempre costuma trabalhar com as datas aproximadamente relacionadas ao evento. O autor até me ajuda aqui quando ele diz que existe uma margem de erro muito pequena em relação às datas. Isso é um fato. Isso acontece até mesmo dentro da história secular, porque não aconteceria dentro da história bíblica. Mas, independente disto, o fato é, se é 597, se é 605, o fato é, o povo está sendo levado e Ezequiel está sendo levado. Agora, com toda a propriedade, veja bem, já que eu entrei nessa questão de datas, se eu disser para vocês que no ano 605 foi a primeira leva, Ezequiel não estava nela. Há quem diga que Daniel estava nela. Porém, na de 597, Ezequiel estava nela. E automaticamente Daniel não estava nela. Pois é, isso é o que eu disse para vocês. Tem gente disposta a defender a tese de que o ano 597 é o ano correto para esses eventos de leva e condução do povo às terras de Babilônia. Pois bem, eu vou ficar com o autor. Ele coloca para a gente também o ano 597, a gente vai ficar com ele, para não colocar minhoca nem confusão na cabeça de vocês. Fechou? Pois bem, queridos, isso aqui eu apenas citei a nível de informação, de conhecimento, para que vocês possam ter noção da realidade do que seria tratar dentro dos pormenores da história de Ezequiel. Ah, pastor, que isso? Pare e pensa, querido. Pare e pensa. Se você não olhar com detalhe essa história, a história que envolve o período profético desse homem, a situação fica complexa. Tem pontos dentro do livro, né? Momentos dentro do livro, que parece que o anjo está pegando ele, levando para o passado para mostrar tudo. Mas a gente explica isso. Calma, a gente explica isso. Dá-se a entender como é que Ezequiel vai ser conduzido para dentro do templo, levado, e o anjo vai estar mostrando a ele tudo. Calma aí, gente. Então ele começou a profetizar quando? Quando ainda estava no reino de Judá, antes de ser conduzido à Babilônia. Mas calma aí, no capítulo de número 1 está dizendo que ele está em Babilônia. O capítulo de número 1 do seu livro diz que ele está às margens do rio Quebar, quando de repente Deus se manifesta para ele, abrindo seus olhos e lhe dando visões dos céus. E agora ele está dentro de Babilônia. Mas calma aí. Se tem alguém que conhecia o templo com a palma da mão, era Ezequiel. Ah, que isso! Ezequiel, antes de ser trazido para dentro de Babilônia como cativo, ele estava sendo, como já disse, preparado para ser sacerdote. Ele vem de uma família sacerdotal. Seu pai, Buzi, era o sacerdote durante o período em que o povo é trazido, e ele também. Então entendam uma coisa, ele conhecia o templo como ninguém. Conhecia todas as recâmaras, todos os cantos, como disse, com a palma da sua mão. Se tinha alguém que conhecia o templo por dentro,
era Ezequiel. Pois é, observe aqui um paralelo. No capítulo 7 do livro de Jeremias, Jeremias está profetizando na porta do templo quanto ao pecado do povo lá dentro. Pois é, o povo lá dentro estava adorando. Legal, show de bola, tudo maravilha. Só que quando aquele povo que estava adorando lá dentro saía e se dirigia para suas casas, eu gosto muito de falar sobre isso. E quando eles iam para suas casas, chegavam nos quintais das suas casas, colocavam ali os altares dos deuses pagãos e começavam a adorar. Enquanto isso, lá dentro do templo, os sacerdotes também maculavam a santidade do local. Pois é, por isso que Deus usou Jeremias de forma assustadora, né? E eles diziam com toda a propriedade: isso aqui é o templo de Deus, jamais será destruído. E aí, ele está profetizando do lado de fora. Mas agora, quando eu venho para Ezequiel, eu vejo Ezequiel sendo treinado para ser sacerdote, assim como Jeremias também foi. E veja bem, ele conhecia, como já disse, o templo como ninguém. Então, automaticamente, quando o anjo diz que pega ele, ou quando a Bíblia diz que o anjo pega ele e leva para dentro do templo, ele já sabia. Está levando a ele locais que ele já tinha visto. Tá? Mas o fato interessante que me chama a atenção aqui dentro do livro é que Deus está revelando para o povo, através de Ezequiel, o motivo pelo qual eles foram alocados ao cativeiro. Pois é, o que trouxe o povo para o cativeiro? O pecado, a idolatria, com toda a propriedade. E é aqui que o profeta vai começar a ser um canal da parte de Deus, com toda a propriedade. Ok? Mas, pastor, ele começa a profetizar antes de vir ao cativeiro? Não. Até porque não temos aqui um registro para falar sobre isso. Ele começa a ser usado por Deus dentro de Babilônia. Como já deu para perceber, eu deixei aqui na nossa pauta de apresentação alguns pontos essenciais e informações muito boas sobre o livro do profeta Ezequiel. As informações sucintas e apresentadas servem como uma introdução pessoal. Então isso me permite entrar literalmente na lição e procurar ser bem sucinto, haja visto que a ideia aqui é apontar o caminho, literalmente, aonde os senhores e as senhoras, professores e professoras irão cavar essa informação. Até porque, mesmo que eu venha a aplicar algum assunto aqui, não vai ser suficiente. Por quê, pastor? Porque eu tenho certeza que para cada um de vocês, Deus vai dar muito mais informações, ok? Mas é claro que o que eu vou deixar aqui vai servir de ajuda com toda a propriedade, e eu deixei a lição bastante sucinta, de forma que você, se você quiser utilizar as pautas que eu vou deixar aqui, você vai dar uma boa lição sem problema nenhum. Tá? O cunho histórico apresentado prévio é muito bom. Eu aconselho que vocês voltem, dêem uma olhada, tá? Procura sempre centralizar alguma coisa, busca sempre uma informação, porque é muito bom. O livro do profeta Ezequiel, eu continuo dizendo, e faço aqui das minhas palavras a mesma do autor, conforme ele diz, né? O livro é complexo, ok? Mas não é porque ele é complexo que eu vou ficar desmotivado e não estudá-lo. Pelo contrário, a sua complexidade ela tem que servir de incentivo e de motivação para que eu venha realmente buscar, estudar e cavar a informação. É assim que eu tenho que pensar. Até porque o livro ele é muito bonito. Mesmo sendo complexo, ele tem uma linguagem extraordinária, linda. Eu particularmente gosto muito desse livro. Existem dentro dele algumas apresentações que são maravilhosas. O capítulo de número 1 eu acho lindo demais. Para aqueles que gostam, o capítulo 37 é um prato cheio de informações. Muito bonito o 37, vai falar sobre o Vale de Ossos Secos. Temos informações dentro desse livro falando sobre o próprio danado, pois a queda do atrevido lá. Enfim, o livro é bom demais, merece uma atenção assustadora. Tem traços para o presente do povo e aponta uma linguagem para o futuro. A gente vai ver que o livro se divide em 3 partes, né? E automaticamente a última parte, que vai contar dos capítulos 33 a 48,
vai trazer uma visão praticamente mais voltada para o milênio, né? Para fatos futuros. A gente vai ver isso com calma, muita calma, tá bom? Então vamos para a lição. Bom, o título eu já disse para vocês, Ezequiel, o Atalaia de Deus. O nosso texto áureo, muito rico, né? Olha o que ele diz. Porque se anuncia o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Olha só, não tenho do que me gloriar porque eu anuncio o Evangelho. Pelo contrário, pois me é imposta, olha só, essa obrigação. Me foi imposta essa obrigação. Qual, pastor? Pregar o Evangelho. E ai de mim, diz ele, se não anunciar o Evangelho. Coisa linda demais. Isso é uma declaração paulina, né? Cheia de propriedade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo é excepcional. Bom, a verdade prática diz o seguinte: além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Pois é. Bom, se surgisse uma pergunta aqui agora, o que significa o Atalaia? Bom, aí eu ia ter que responder, mas antes de responder, olha o que a leitura diária nos diz. E diga-se de passagem, nas 6 apresentações da mesma, a palavra Atalaia aparece em todas elas. A de número 1 diz o seguinte: Atalaia são vigias colocados sobre muros ou torres da cidade. Olha só, atalaias são vigias colocados sobre muros ou torres das cidades. Só para constar, essas mesmas torres, tá, eram chamadas de atalaia. Porque ou a torre do atalaia ou a torre do vigia era uma descrição que se usava. Pois bem, a segunda descrição diz o seguinte: os atalaias deviam se reportar, olha só, ao rei ao rei sobre qualquer suspeita de perigo, tá? Sempre que houvesse qualquer suspeita de perigo, ele tinha que se reportar, se dirigir ao rei e comunicar o perigo. Pois bem, atalaias são profetas que anunciam as boas novas. Eu vou até antecipar aqui, né? De número 5, os profetas do Antigo Testamento são descritos como atalaias de Deus. De fato, isso aqui prova, corrobora e autentica, porque o autor aqui, quando ele coloca Ezequiel, atalaia de Deus, era como os profetas eram vistos e chamados com toda a propriedade. Ok? Por quê, pastor? Porque como profetas de Deus, eles anunciavam, tá, advertências e juízos. Suma, a vontade de Deus sempre, independente de que maneira fosse. Fosse uma exortação, fosse um juízo, fosse uma consolação, fosse uma edificação. Eles estavam lá para anunciar a vontade do Senhor. Esse é o papel do atalaia, ok? Muito bem. E a última descrição, já até citei, tá? O termo atalaia se refere à própria torre de observação. Sim? Isso aqui fecha o nosso comentário aqui dentro da nossa leitura diária e a gente passa pela nossa leitura bíblica em classe, apenas para citar que a mesma está alocada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 a 21 e o versículo 27 fechando o pacote. Amém? Então a gente sai da nossa leitura e chega no nosso plano de aula. Bom, eu poderia até ignorar também o plano de aula e partir direto para a introdução. Mas veja bem, o plano de aula aqui dentro da sua introdução me chamou a atenção da seguinte maneira. O livro, tá, de Ezequiel apresenta muitos pontos valorosos para a edificação da igreja. Olha o que o autor está colocando. Apresenta pontos valorosos para a edificação da igreja. Bom, aquela visão, né, prática e objetiva, de curiosidade, o que o livro de Ezequiel tem a ver com a igreja, gente? Um livro totalmente complexo, tem nada a ver com a igreja. Bom, se você achar que não, então você vai ter que ignorar as visões futuristas, né, do livro, né? As pautas que vão estar alocadas ao milênio e aos fatos futuros. Então,
Realmente fica difícil, né? Se eu pensar dessa forma. Mas, vamos lá. Dentre eles, a soberania de Deus na vida de quem? De pessoas e nações. Isso é muito claro dentro do livro. Muito evidente. Por que, pastor? Porque o povo israelita, né, eles tinham um pensamento antes do cativeiro, e o cativeiro foi a prova, né, literalmente, de que Deus está além do que eles pensavam. Deus era limitado apenas à nação, às 12 tribos, e não agia fora. E com toda a propriedade, o livro do profeta Ezequiel mostra a soberania de Deus para essas pessoas, povos e nações. Por quê? Porque o mesmo está dentro de Babilônia sendo usado como canal de Deus. Coisa linda demais, pelo amor de Deus. Vamos lá. Com evidência, isso destaca também a responsabilidade humana quando avisados e ignoram. Olha só. A responsabilidade humana quando avisado do perigo, mas resolve ignorar um fato real dentro do livro, um fato também presenciado pelo profeta Jeremias. O povo foi avisado, mas o povo ignorava. Ezequiel não está sendo muito diferente, não. Ele está sendo um atalaia de Deus, um instrumento de Deus, e o povo também continua, de uma certa forma, ignorando. Mas vamos lá. Continuando aqui, esse ponto alto do livro de Ezequiel nos convida a fazer uma avaliação contínua a respeito do nosso próprio relacionamento com Deus. Olhando para dentro do livro do profeta Ezequiel. O exemplo do profeta Ezequiel, tá? Aponta para mim a minha pauta de responsabilidade. Mostra para mim a minha pauta de responsabilidade. Fazer uma avaliação. Olha para o povo, olha para a advertência. Isso serve para nos alertar, isso serve para nos acordar, nos despertar, literalmente. Pois bem, aí a gente sai aí da introdução do plano e os objetivos da lição. O primeiro deles é apresentar a estrutura do livro. Bom, apresentar a estrutura do livro aqui, a gente ia precisar de muita coisa, mas a gente vai tentar fazer isso. Vamos lá. Identificar o profeta Ezequiel, também é outra pauta interessante. Explicar a expressão atalaia, a terceira, e a quarta, conscientizar a respeito da responsabilidade individual. Ok? Pois bem, dentro da motivação, que eu também gosto de citar algumas apresentações, a gente vai entender, o autor deixa claro aqui que o livro é complexo, ok? Como compreender um livro tão antigo e ao mesmo tempo complexo? Como entender? Vamos lá. O livro de Ezequiel tem correlação com o livro de Apocalipse, diz ele, correlação. Tá? Tem algumas pautas que se identificam, aponta literalmente para dentro do livro de Apocalipse. Mas entenda uma coisa, se o livro de Apocalipse ele é complexo, mas dá para a gente entender a sua complexidade, isso aqui com evidência nos deixa claro que o livro do profeta, mesmo sendo complexo, não é tão difícil de se compreender, ok? E é justamente essa preocupação que nós temos que passar para os nossos alunos, tá? O livro é compreensível e o livro tem uma mensagem que merece a nossa atenção. Falou? Vamos lá. Nesse sentido, o nível de complexidade é parecido. Entretanto, isso não pode, olha só, não pode nos desmotivar. A complexidade do livro não pode nos desmotivar, até porque o livro de Apocalipse, com toda a sua complexidade, ele não nos desmotiva, ele, pelo contrário, ele nos incentiva a buscar a informação. Essa mesma realidade eu vejo dentro do livro de Daniel. O livro de Daniel também possui uma complexidade, uma visão apocalíptica muito séria, e, é claro, a gente precisa buscar essa informação. Da mesma forma como a gente se sente motivado a buscar Daniel, a cavar Apocalipse,
A visão é a mesma em relação a Ezequiel. E diga-se de passagem, eu acredito que depois dessa lição, o livro de Ezequiel nunca mais vai ser o mesmo na visão daqueles que não querem nem chegar perto do livro, porque é difícil, e preferem apenas citar o capítulo 37. Nada mais que isso. Pois é, a partir dessa lição, todos os capítulos serão impressionantes e interessantes. Amém? Já para começar o capítulo de número 1, eu não estou me referindo nem às visões dos seres ali apresentados, os querubins, não. Dos versículos de número 1 a 3, que eu particularmente amo essa apresentação aqui. Isso é lindo demais. Porque ele declara, né, que estando na terra de Babilônia, no meio do povo que escravizou, que levou cativo, tá, os seus irmãos, ele está tendo visões de Deus. Coisa linda demais. Eu não vou nem falar muito, porque senão dá vontade de ficar, né? Vamos lá. E aí, para a gente fechar aqui a motivação, a forma como o assunto está organizado para o estudo, tá, desse trimestre, a forma como está organizado, a gente vai ver aqui dentro dessas 13 liçõezinhas, tá, que pauta aqui esse novo trimestre e, diga-se de passagem, o último do ano. Fechou? Pois bem, saindo daí, a gente chega então na introdução da lição, literalmente. Como eu disse para vocês, eu vou ser sucinto, tá? Bom, veja bem o que diz aqui a introdução dele. As 3 lições do presente trimestre foram selecionadas do livro do profeta Ezequiel. É assim que começa a pauta dele. Do lado, eu deixei bem sucinta e coloquei uma. Vou trazê-la para vocês. Diz assim: por que estudar o livro de Ezequiel? Por que estudar o livro de Ezequiel é importante? Por quê? Vamos lá. Primeiro, através do mesmo livro do profeta Ezequiel, pode-se avaliar ou ver literalmente, com toda a propriedade, a soberania de Deus. Que isso, pastor? Pois é. O livro do profeta Ezequiel mostra para a gente a soberania de Deus com toda a evidência. 2. Eu estou aqui tratando sobre a introdução. Estou deixando ela sucinta para vocês, colocando uma pauta, tá? Faz também, olha só, através do exemplo da nação modelo, e a nação modelo aqui é Israel, ou melhor, Judá, com toda a propriedade, tá? Nos avaliarmos como estamos nos relacionando com ele, Deus. Coisa linda demais, pois é. E número 3, Ezequiel é descrito como o atalaia dele, ok? Isso imputa em nós responsabilidade como mensageiros de Deus, assim como imputou sobre a vida de Ezequiel tão grande responsabilidade, ok? Pois é, essa é a introdução sucinta. Saindo aí então da nossa introdução, a gente chega no primeiro ponto de contato da lição, que é o primeiro tópico, sobre o livro de Ezequiel. Veja bem, aqui eu vou colocar uma pauta, mas é importante a gente observar que antes de tratar sobre os pontos de abordagem, o autor coloca uma prévia para a gente. Dentro dessa prévia, ele diz que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras. Isso aqui me faz entender o seguinte: se antecipa, eu vejo que o livro considerado apocalíptico do Antigo Testamento, que é o livro de Daniel, tá? E no Novo Testamento, que é o próprio livro de Apocalipse, com toda a propriedade de João, pois bem, essas duas escrituras estão dentro da Bíblia. Porém, o livro de Ezequiel antecipa esses dois livros com toda a propriedade. Como eu disse para vocês, a terceira divisão dos capítulos do número 33 a 48, nós temos um cunho escatológico aí dentro, muito, mas muito interessante e muito impactante, que merece toda a nossa atenção, senhoras e senhores professores, ok? Muito bem, aí a gente pode
dividiu o livro, segundo ele, em 3 partes. Ele diz aqui, o livro pode ser dividido em 3 partes. Vamos lá. A primeira vai do capítulo de número 1 ao capítulo de número 24, onde nós temos um cunho de profecias maravilhoso. A segunda divisão vai do capítulo 25 ao capítulo 32, onde as profecias estão se avultando. E então, fechando a terceira divisão, dos capítulos 33 a 48, como disse, temos um cunho escatológico muito bom. Essas 3 divisões aqui nos ajudam a compreender o conteúdo do livro com toda propriedade. Falou? Pois bem, no número 1, primeira parte, veja bem, aqui ele diz o seguinte: as profecias elas foram entregues ao profeta Ezequiel antes da destruição da cidade de Jerusalém e do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Ele faz um resumo para a gente entender. No resumo dele, ele traz à tona a chamada ministerial do profeta, ocasionada no capítulo de número 1, versículos de número 1 a 3, e também alocada ao capítulo de número 2. Ok? É preciso fazer essa observação. Então, automaticamente, ele coloca aqui, nessa parte está a visão inaugural do ministério profético de Ezequiel. Ok? Quando recebeu a visão da glória de Deus. Isso aqui é lindo, né? Eu coloquei ali, mergulhado em visões de glória, versículos 26 a 28. Aí ele continua dizendo: os discursos dessa primeira parte do livro, são predominantemente de ameaças e juízos. Nós resumimos, colocamos do lado, né? O profeta vai discursar sobre ameaças e juízos. Contra quem? Contra a prostituição e a idolatria do povo. Muito sucinto, né? Pois é. E aí, para fechar essa primeira parte, tá? Ele coloca aqui, a mensagem traz uma série de advertências aos falsos profetas, pega isso aqui, aos reis de Judá e aos sacerdotes. Na pauta nós colocamos, e ainda uma advertência aos falsos profetas, aos sacerdotes comprados e aos reis profanadores. É sabido que na ocasião da divisão dos reinos norte-sul, Judá e Benjamim são alocados e governados por Roboão. Enquanto isso, a nação do norte, as 10 tribos, estavam sendo governadas por Jeroboão. Veja bem, esses 2 reis aqui, dentro de suas localidades, macularam a essência do povo com idolatria. O reino do norte ficou mergulhado na idolatria até o ano 722, quando a Síria subjugou e levou eles cativo para dentro de suas terras. Enquanto isso, o reino do sul ficava cambaleando. Uma hora estava bem, uma hora estava mal. Uma hora tinha um rei bom, outra hora tinha um rei ruim. Porém, esse período de vai e vem, de quedas e automaticamente se levantando e caindo, Deus vai também lançar sobre eles um castigo, uma profecia. Profecia essa que vai cunhar 70 anos de cativeiro para eles. Pois bem, esses reis que foram chamados à atenção, eles continuam sendo chamados à atenção. Ou seja, a vez agora de estar chamando a atenção deles é o profeta Ezequiel. São os escritos do profeta Ezequiel com toda a propriedade. Amém? Isso aqui foi só para constar. E aí a gente vai para a nossa segunda parte. Veja bem, na segunda parte, nós colocamos aí com toda a propriedade. A segunda parte já cunha aquela segunda divisão, né? Dos capítulos 25 a 32. Amém? Vamos lá. A segunda divisão do livro inicia-se com 2 pronunciamentos, diz o autor, dirigidos ao reino do sul e norte, ou seja, Judá e Benjamim. Ok? Isso apenas comprova, autentica, corrobora que o mesmo já está sendo, olha só, o mesmo já está, aliás, perdão, desculpa, deixa eu fazer uma pequena correção aqui. 2 pronunciamentos dirigidos ao reino do sul e reino do norte.
a saber, Judá e Israel. Bom, vamos lá. O Reino do Norte, como eu já disse, foi levado no ano 722, ok? Então o Reino do Norte já está sob custódia, o Reino do Norte já está levando o seu castigo. Por quê? Porque se desviaram do Senhor desde o início da divisão. Porém, nós colocamos aqui uma pauta dizendo, isso apenas comprova que, já estando sob custódia, nas mãos dos carrascos caldeus, Deus não havia deixado Israel à mercê do acaso. Vê-se nitidamente que a promessa de restauração era para a casa israelita judia. Como assim israelita judia? Deixa eu te explicar isso aqui. Por que, pastor? É sabido que os 70 anos foram profetizados para o Reino do Sul. 70 anos de cativeiro. Veja bem, o Reino do Sul entra dentro das nações caldeias, ou seja, sobre o domínio de Babilônia, para ser mais exato. Quando chega lá, os judeus israelitas já estavam lá. Ou seja, os israelitas do norte já estavam lá. A ida dos judeus do sul para esse lugar automaticamente serviu para uni-los e fazê-los retornarem para casa. Só que a promessa de retorno estava sobre o reino de Judá. Então, automaticamente, quem está voltando para casa são os judeus. Só que agora não são os judeus apenas do Reino do Sul, são os judeus a nível geral, tanto nação do norte, ou seja, como a nação do sul. Então ficou-se apelidado de judeus, tanto israelita quanto o pessoal do norte, ou seja, o pessoal do sul, que eram judeus literalmente. É sabido que da tribo do sul, Judá e Benjamim compunham essas duas tribos, então está voltando judeus, tá, das tribos de Benjamim e de todas as outras 10 tribos do norte estão voltando para casa. Então o cativeiro tem aqui uma função extraordinária, unir aquilo que estava quebrado, que estava dividido, que estava desfeito. E o motivo de Deus levá-los era justamente para trazer de volta a sua nação unida, coesa, novamente, às 12 tribos. Ok? E aí passou-se a usar o termo comum de judeu para se referir aos israelitas de modo geral. Tá? Amém? Bom, isso aqui eu precisava deixar para vocês. É apenas um cunho de informação. Continuando aqui então dentro da nossa pauta de aplicação. No contexto, ele fala sobre 7 nações. E sobre essas 7 nações, tá? Eu coloquei aqui, no contexto temos 7 nações na ponta do arco de Deus. Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Está aqui na pauta dele. Simples assim. Ok? Para a gente fechar esse pacote aqui, nós colocamos aí motivo. Olha só, mostrar que Deus é soberano sobre todas as nações da terra e sobre todo o universo. Pois bem, os judeus tinham um pensamentozinho de que Deus era limitado apenas ao seu reino. Só que o cativeiro mostrou o cativeiro mostrou como prova cabal que Deus é soberano sobre todas as nações e em qualquer território. Simples assim. Ezequiel é a prova concreta disso. Por isso que uma das pautas, um dos pontos muito valorosos do livro é justamente mostrar essa soberania de Deus sobre a vida deles e das nações, sobre a vida de pessoas e sobre a vida de nações. Pegou? Muito bom. Vamos lá. Terceira parte eu vou de novo para a pauta de aplicação que eu coloquei aqui. Vamos lá. A terceira parte inicia-se dos capítulos 33 a 48. Como eu já disse, temos aqui dentro um cunho escatológico muito bonito dentro dos capítulos de número 33 ao capítulo 48. A gente vai ver isso com muita calma e é preciso que você leia o livro para você, claro, ficar atento sobre esses detalhes. Nós colocamos ali o autor trazendo à tona a queda. Olha o que ele traz. A queda de Jerusalém. Bom, a queda de Jerusalém recapitula
o trágico episódio onde Nabucodonosor foi o carrasco de Israel, cercando Jerusalém e destruindo a cidade. Então a queda de Jerusalém é trazida aqui apenas como um resquício de uma lembrança para dar motivo ao que Deus iria fazer em relação a eles. Como assim, pastor? Vamos lá. A queda de Jerusalém recapitula o trágico episódio orquestrado por Nabucodonosor, porém realça uma promessa de retorno dos exilados para a pátria, para casa, né? Como você quiser. Pois bem, realça essa promessa, faz menção também a um processo de restauração como ato da graça divina, do favor imerecido de Deus com toda a propriedade, que resultaria no intento divino de Deus. Como assim, pastor? A restauração espiritual. Pois é. Então a queda, ela realça um momento de tristeza, mas aponta para o intento verdadeiro de Deus. Trazê-los de volta, restaurá-los, tá? Edificá-los, pois é, restaurar a espiritualidade. Isso aqui é muito forte, né? Vamos lá. As profecias aqui têm também um teor clássico. Isso aqui sou eu dizendo, tá? Tem um teor clássico de fatos que iriam acontecer. Olha que coisa, gente. As profecias dentro desses capítulos 33 a 48 tem um teor clássico de fatos que iriam acontecer. E algumas delas ainda estão por acontecer ou por se concretizarem de fato, como por exemplo, o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos, no capítulo de número 37, o mais ovacionado, cavado, buscado por todo mundo, parece ser o único capítulo dentro do livro de Ezequiel. Pois é, veja bem, mas todos os capítulos são importantes. Eu particularmente gosto muito do capítulo de número 1, versículo de número 3, eu amo. É uma mensagem linda aquilo ali. Tá? Aliás, o livro é todo bom, né? Todo bom. Mas vamos lá. O Vale de Ossos Secos é uma restauração por parte. Que é isso, pastor? É uma restauração por parte e vai se concretizar de fato no milênio. Pois é. Ou seja, eu precisaria de um tempo para explicar essas restaurações aqui por parte, né? Até chegar ao milênio. Mas eu não tenho tempo para isso, então a gente continua com o livro. Tá? O mesmo faz uma pauta sobre o novo templo, a redenção de Israel e de toda a humanidade, e é claro, temos aqui uma prévia do milênio. Só para constar, o autor também aqui menciona o exército Gog e Magog sendo derrotado. Pois é, o exército de Gog, tá? Que é chamado de Magog, nós temos aí algumas definições. Gog é um rei mau e perverso, cruel, tá? Que comanda um exército tão mau, tão cruel, tão perverso quanto ele. Mas mesmo assim, ele vai ser derrotado. Tá? Essa alusão também, ela aponta para um cunho apocalíptico. Pois é, teremos algumas guerras no período chamado Grande Tribulação. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora, porque não vai dar tempo da gente explicar. Quando a gente for falar sobre a lição de Gog e Magog, tá? Aí a gente trata sobre esses detalhes com toda a propriedade. Se for eu, amém. Se não for, a gente vai trazer alguém aí para estar explicando sobre isso. E eu espero conseguir trazer, tá bom? Mas vamos lá, continuando aqui então. Bom, aqui o autor colocou na lição alguns pontos que merecem a atenção do professor. E se eu fosse você, tá, eu não deixaria isso aqui de lado, porque eu não vou deixar. Veja bem, ele coloca aqui 7 características especiais. Eu vou apenas citá-las para vocês. A primeira delas, tá, dentro do livro de Ezequiel, claro, a primeira delas diz ele aqui, número 1, contém um grande número de visões surpreendentes. O livro de Ezequiel contém um grande número de visões surpreendentes, de parábolas arrojadas, de ações simbólicas e excêntricas, como um meio de expressão da revelação. Olha que coisa linda isso aqui.
O livro do profeta Ezequiel tem um grande número de visões surpreendentes, fato. Cita parábolas, fato. Parábolas arrojadas, diz ele aqui, pois é. Tem ações simbólicas, onde o próprio profeta vai ser o modelo usado por Deus. E é claro, isso aqui apenas corrobora e autentica o teor e a expressão profética do livro. Isso é lindo demais. Bom, número 2, seu conteúdo é organizado, diz ele, e datado com cuidado. Parece que quando o profeta está escrevendo, citando o dia, o mês, ele está fazendo um diário. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, e ele então relata a profecia aí, passa o tempo, ele vai, ou seja, ele faz um diário. Então isso aqui é muito importante você também observar. Maravilha demais isso aqui. É organizado e datado com cuidado. Registra mais datas do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. Com toda a evidência. Número 3, ele fala aqui sobre duas frases que ocorrem do começo ao fim. Duas frases características ocorrem do começo ao fim do livro. A primeira: então saberão que eu sou o Senhor. Coisa linda demais, gente. Que é isso? Soberania de Deus em evidência no livro. O livro mostra a soberania de Deus. Olha o que Deus está dizendo. Então saberão que eu sou o Senhor. Pelo amor de Deus, isso é extraordinário. 65 ocorrências com suas variantes. 4, vamos lá. Ezequiel recebe de Deus de modo peculiar, olha só, peculiar, isso aqui é lindo, vamos lá, olha só, olha o que ele recebe, os nomes de Filho do Homem e Atalaia. Gente, veja por que ele diz aqui de forma peculiar. Deus chama ele de Filho do Homem e ao mesmo tempo chama ele de Atalaia. Como a gente viu aqui, né, na leitura diária, os profetas são os atalaias de Deus dentro do Antigo Testamento. O próprio livro de Ezequiel comprova isso com toda a propriedade, onde o próprio Deus vai chamar ele de atalaia. Está aqui. Vamos lá, número 5. Este livro registra duas grandiosas visões do templo. Uma delas mostra o profanado e a beira. Olha só, mostra o templo profanado e à beira da destruição. Gente, essa revelação aqui, ela é muito bonita, porque você precisa entender o que o anjo vai fazer com ele. O anjo vai tomar ele e vai conduzir ele por dentro do templo, sobre as recâmaras secretas, escondidas, ocultas, onde as coisas estavam sendo feitas sem que ninguém percebesse. Isso aqui me chama a atenção porque o profeta Ezequiel, melhor que ninguém, ele foi praticamente criado dentro do templo, então ele conhecia o templo com a palma da sua mão, tanto ele quanto Jeremias. Só que existe uma diferença aqui, porque Jeremias, enquanto profetiza do lado de fora, na escadaria do templo, contra quem estava lá dentro, o profeta Ezequiel vai profetizar contra aqueles que estão dentro do templo, profanando o templo. Meu Deus do céu, isso é muito sério. A outra é mostrar o templo purificado e perfeitamente restaurado. Bom, o templo purificado e perfeitamente restaurado. Nós temos uma apresentação no livro de Oséias que o templo que foi destruído, ele foi restaurado, foi reconstruído. E esse templo ele perdurou até ser destruído de novo. Mas por ocasião do milênio, o templo vai ser restaurado com toda a propriedade. Mais do que qualquer outro profeta, Ezequiel recebeu ordem de Deus, olha só, ordem de Deus para identificar-se pessoalmente com uma palavra profética. Não, isso aqui é extraordinário. Identificar-se com a palavra profética. O que seria isso? Ele profetiza e ao mesmo tempo representa. Ele profetiza e ao mesmo tempo faz o papel do que ele está profetizando. Está escrito. Lê o livro que você vai ver. E realmente as representações, vou te falar, para um judeu, para um israelita de modo geral que conhece a lei, meu irmão, era violar o sagrado.
era dizer, estou descumprindo a lei, literalmente. Literalmente, porque era utilizar-se de coisas que eles não podiam utilizar. Agora imagina o profeta Ezequiel tendo que representar tudo isso. Imagina como que não era ser a própria expressão profética. É assustador, né? E para fechar, Ezequiel salienta a responsabilidade pessoal do indivíduo. Pois é, a gente viu lá em cima, né? Pessoal do indivíduo e sua responsabilidade diante de Deus. Extraordinário. Fechou. Maravilha. Vamos lá. Tópico de número 2 da lição, sobre o profeta. Bom, aqui nós temos dois pontos de abordagem. O primeiro vai falar sobre a identidade do profeta e o segundo vai falar sobre procedência. Vamos lá. Ele diz aqui na sua pauta: as poucas informações sobre a vida pessoal de Ezequiel estão nos relatos entrelaçados nas profecias registradas no livro. Ou seja, o pouco que se sabe sobre o profeta estão entrelaçadas dentro das profecias do mesmo livro com toda a propriedade. Até porque no início não aparece como em outros livros aparece o profeta Ezequiel, filho de fulano de tal. Não. Ok? O negócio já é bem diferente. Vamos lá. O que se sabe sobre esse profeta? Quase nada. Quase nada. O que é preciso saber estão inseridas, segundo o autor, dentro do próprio livro. Quando foi escrito o seu livro? Alguns pautam a data dizendo que aproximadamente 597 antes de Cristo. Bom, em 597 ele está sendo levado cativo para dentro de Babilônia. Então, automaticamente, esse livro não pode ser escrito nessa data. Pode ter sido a partir de 593 em diante. Tá? Mas, enfim, eu não vou ficar aqui especulando essa data. Tá bom? Vamos lá. O nome do profeta. O nome do profeta é Ezequiel. Do hebraico significa fortalecido por Deus. Nós colocamos uma pauta dizendo um nome com um significado plausível e condizente com o momento em que os hebreus estavam vivendo, ou os israelitas, os judeus estavam vivendo com toda a propriedade. Bom, a família desse profeta, o mesmo, ele era da família, da linhagem de Zadok. Seu pai, Buzi, exercia o sacerdócio quando o povo foi levado cativo para Jerusalém. Ao que parece, isso coloca o mesmo dentro de uma linhagem nobre, ok? Ou seja, essa nobreza é constatada pelos anciões que gostavam de se reunir com ele em sua residência, como mostra o capítulo de número 8. Amém? Muito bem. As suas profecias, vamos lá, suas profecias, elas não fazem parte daquele pacote clássico dos profetas pré-exílicos, tá? Por quê? Porque ela está inserida dentro do próprio exílio, ou seja, dentro do próprio cativeiro com toda a propriedade. Amém? E isso não desvaloriza, apenas autentica e enriquece mais ainda o conteúdo profético deste livro. Amém? Bom, a sua chamada profética deu-se, segundo alguns expositores, está na lição em Tel Abib. Veja bem, é como ele declara no capítulo de número 1 do seu livro. Veja, vamos lá, vamos dar uma confirmada aqui. E aconteceu no 30º ano, no 5º dia do mês, que, estando eu no meio dos exilados juntos ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Que coisa linda! Então esse é o local aonde o seu ministério profético foi ovacionado por Deus com toda a propriedade. Bom, quando a gente olha para dentro do livro do profeta Ezequiel, eu preciso entender que o pano de fundo desse livro é ver o profeta sendo usado por Deus em um período de grande tribulação para o seu povo.
Amém? O povo de Judá havia se voltado contra Deus não uma, não duas, mas várias vezes, tá? Ou seja, haviam se voltado contra Deus várias vezes em favor de seu erro, tá? E da idolatria que praticavam. Por conta disso, Deus vai utilizar-se de Ezequiel como um canal para chamá-los e mostrá-los o motivo pelo qual eles foram para o cativeiro. É simples, né? Bom, queridos, então saindo aqui do tópico de número 2, a gente entra no 3. A descrição que a gente encontra aqui do tópico é sobre o atalaia. Pois é, aqui a gente vai falar literalmente sobre o atalaia. Nós já vimos que o atalaia é o vigia que é colocado dentro da torre. Mas aqui, na primeira apresentação dele, no ponto de número 1, nós encontramos ele dizendo que atalaia ela tem sua origem no árabe, e é uma palavra feminina, al-talat, que significa lugar alto. Veja bem, lugar alto. Bom, dentro do livro nós temos algumas formas que são apresentadas para ilustrar melhor o papel do atalaia. Temos até também o autor dizendo que no Antigo Testamento os profetas eram comparados a esses atalaias, ou seja, a esses instrumentos com a responsabilidade, tá, de trazer a notícia, de avisar, de notificar com toda a propriedade sobre o perigo. Na verdade, o profeta fazia isso, por isso que ele é comparado a um atalaia. Mas eu tomei a liberdade aqui de resumir, tá, esses 3 pontos de abordagem. Resumo dos tópicos 1, 2, 3 e 4. Ficou assim. A primeira descrição, o atalaia, um sentinela posto sobre a torre da muralha para vigiar. Seu papel, soar a trombeta em caso de invasão ou quando percebesse qualquer sinal de perigo. Tá? Aí ele para e fala sobre o fim de 7 dias. Bom, isso aqui a gente precisa ser muito clássico, tá? Nós colocamos do lado tempo de restauração do profeta. O profeta recebe uma revelação, ele fica impactado com a mesma. O poder era tão grande, tão forte, que ele precisou de 7 dias para se recuperar. Terminando os 7 dias, ele retorna e Deus começa a usá-lo com toda a propriedade e com força total de novo. Amém? Pois é. Então, fim de 7 dias fala de tempo de restauração do profeta após ter tido uma revelação da parte de Deus. Veja bem, o termo filho do homem era como Deus se referia a ele. A gente até viu isso aqui já. São 2 nomes que Deus usa de forma muito peculiar, tanto filho do homem como atalaia, para se referir a este grande servo que foi o profeta Ezequiel. Filho do homem era como Deus se dirigia a ele, como seu profeta. Pois é, como seu escolhido. Por sua vocação do profeta, Deus mesmo o alocou como uma atalaia no meio do seu povo. Ou seja, como um sentinela, pronto a avisar ao povo sobre a vontade de Deus, sobre a soberania de Deus, com toda a evidência. Maravilhoso demais. Mas fiquem à vontade, eu resumi. Vamos para o tópico de número 4. E eu tomei a liberdade também de resumir os 3 pontos de abordagem do autor em uma pauta. Vamos lá? Aqui nós colocamos assim: a nossa responsabilidade como pregoeiros de Deus faz-nos ver no exemplo de Ezequiel o papel da responsabilidade de anunciar a mensagem dele, Deus, aos pecadores, quer ouçam ou deixem de ouvir. Nossa obrigação é levar a mensagem de Deus. Gostem ou não gostem, nossa obrigação é levar a mensagem de Deus. Se vai agradar ou se não vai, não interessa. Nossa obrigação é levar a mensagem de Deus. E observe, o atalaia, ele tem a sua visão quando está no muro e na torre, do lado de fora.
para ver o perigo, notificar e trazer para dentro. Só que quando ele está dentro como profeta, ele está falando da vontade de Deus para quem está dentro. Isso significa que ser atalaia de Deus, ser profeta de Deus, ser pregoeiro de Deus, ser mensageiro de Deus, significa trazer mensagem tanto para quem está dentro quanto para quem está fora. Para quem está dentro, Deus traz exortação. Para quem está dentro, Deus traz edificação. Para quem está dentro, Deus traz consolação quando é preciso. Mas para quem está fora, Deus mostra o quê? Tem que se arrepender, tem que se converter, tem que mudar a rota, tem que se arrepender do mal. Então, para quem está fora, é castigo se continuar no erro. Para quem está fora, é castigo para quem quer continuar ignorando a sua vontade. Para quem está fora, é castigo para quem não quer obedecer, não quer se curvar, não quer reconhecer, quer levar a sua vida de qualquer maneira. Por isso, a soberania de Deus é para quem está dentro e é para quem está fora. Pega a visão, pega a visão. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Amém? Bom, a nossa responsabilidade, assim como a responsabilidade de Ezequiel, transmitindo a mensagem para o seu povo, é a nossa também. E pega isso aqui. Ele é profeta dentro do cativeiro. Ele está lá ele está lá na região do norte, ou seja, na região norte, tá, de Babilônia, com os residentes judeus que ali já estavam. Ele está lá, pregando para eles, falando para eles. Amém? Pois é, isso aqui é muito interessante. Muito bem, deixa eu terminar isso aqui. Assim como o atalaia tinha a função de alertar sobre o perigo, nossa missão não difere da do profeta. Porque, sim, neste tempo de escassez espiritual, bem atípico do que estava vivendo o povo no tempo de Ezequiel, o mesmo está acontecendo com essa geração. Estamos vivendo um tempo de escassez espiritual, onde as pessoas querem fazer exatamente aquilo que agradam a eles, para ser mais exato. Essa é a verdade. Tá? Ninguém aqui quer mais se submeter à vontade de Deus, à Bíblia, aos ensinamentos, porque preferem viver de acordo com seus atos levianos, tá? Pecaminosos, horrorosos, como a gente viu no trimestre anterior. Pois é, a sutileza do inimigo tem bagunçado muita coisa. Isso se chama responsabilidade, levando em conta que a mensagem do profeta estava sendo direcionada aos judeus que residiam no norte. Subtende-se que a mensagem está direcionada aos que estão dentro e aos que estão fora, como eu já disse. Lindo demais isso aqui, ok? Bom, como eu disse para vocês, nos moldes do tópico 3, eu resumi os 3 comentários do tópico 4. Fechou? Isso me permite então chegar à conclusão da lição. O nosso compromisso é com Deus. O compromisso do profeta era com Deus. O nosso compromisso é com Deus. O compromisso do atalaia é com Deus. É estar diante de Deus. É fazer a vontade de Deus. E nesse tempo presente é pregar o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é levar as pessoas a conhecerem o Cristo, é fazer com que as pessoas se convertam de seus pecados, tá? É fazer com que as pessoas mudem a sua rota, tá? Se convertam literalmente e sejam trabalhadas pelo Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós só somos pregoeiros, só somos canais. Quem faz a obra é o Senhor, a gente só leva a palavra. Quem transmite é Deus, a gente só leva a palavra. A gente só precisa levar a palavra. Ou seja, nesse tempo presente, os atalaias de Deus que somos, temos que nos posicionar e continuar pregando a palavra do Senhor, levando a palavra do Senhor. Quer ouçam ou deixem de ouvir, a minha obrigação e a tua obrigação é levar a palavra de Deus. Queridos, que Deus possa te abençoar, que essa lição possa, de fato e de direito,
de forma bem sucinta, mostrar um pouquinho da responsabilidade que é ser um atalaia de Deus, ser um canal nas mãos de Deus. O profeta Ezequiel, ele parafraseia com a sua vida esse exemplo. O seu livro é marcante. Amém? Que Deus te abençoe. Faça bom uso desse material, tá bom? Fique à vontade para vasculhar, cavar mais informações e espero que as pautas sucintas que deixei aqui possam servir também de ajuda. Que Deus te abençoe e até a próxima. Amém?